telesala. Aham. É o início do EAD. Ninguém sabe dessa história, mas isso em 2010. Era telesala. Telesala era o começo do EAD, do ensino à distância. Que depois veio a se tornar uma das grandes potências. Ele vendia, assim, tipo uma plataforma... não era nem uma plataforma, era uma antena, que Aham. essa antena eles transmitia de um lugar específico para um hub, que a gente chama, né? Aham. Que aquela antena era uma captação, ligava uma TV igual essa aqui, deixava todo mundo sentadinho numa garagem, em algum lugar, numa transmitia sala, aula. e transmitia aula, né? Só que isso era muito marginalizado, então a galera não gostava dessa ideia, né? Ou marginalizado ou que não passava tanta credibilidade, Não passava talvez. tanta credibilidade, então a galera falava que o tal do EAD era ruim, né? E não era legal. E quando eu cheguei e fui, cara, me explica um pouquinho o que você está fazendo, vamos conversar, eu quero entender, eu estou precisando de novos ares e tal, e eu vi que o meu CLT, eu não ganhava nem 1/3 do que ele ganhava, Certo. vendendo na rua. Aí foi te despertou, falou, quero vender esse negócio. negócio. E daí, por exemplo, eu era um moleque, eu tinha 19, 18, 19 E em paralelo, anos. teu pai tocando a escola presencial. Não, meu pai sempre teve a escola, eu nunca mexi na escola. E você sonhando sozinho, do outro lado. Sonhando sozinho, exato. Aí, a hora que eu comecei mesmo, assim, tipo, vendendo ali e tal, eu trouxe pro meu pai. Cara, e por que você não coloca uma antena? Por que você não coloca um hub? Meu pai, na época, me falou que eu era maluco, né? Não, cara, isso é coisa de maluco, isso é coisa de gente alternativa. Ele falava assim, isso é coisa de gente moderna, né? Meu pai era muito cabeça dura, assim, modo de falar, né? Mas ele era muito arcaico, assim, era um senhorzão, assim, e ele gostava das coisas simples e pronto, né? Hoje, por exemplo... Ele não estava preocupado em se reinventar nada, ou trazer o novo. Ele queria fazer o arroz com feijão e garantir a marmita no dia, né? E eu tava olhando assim, falando, cara, esse é o futuro. Eu olhava aquilo e falava, cara... Dá pra ganhar mais do que eu ganho hoje. Não só por ganhar, mas eu olhava aquilo e falava, cara, hoje tá acontecendo assim, hoje é uma antena, hoje é uma sala de aula com uma TV, mas amanhã pode ser um outro tipo de negócio. Mas aí, quando que teu pai aceitou? Quando que teu pai aceitou? Na verdade, ele nunca aceitou, eu que coloquei. Mas ele já aceitou junto com ele, na parceria. Mas foi com muita força. Isso 2010, tô falando 2010. Então, eu trabalhei durante 3 anos nessa empresa até começar a entrar com o meu pai. Em 2013, eu cheguei para ele e falei, olha, agora mudou o assunto. Agora veio o EAD de fato. Agora tem uma empresa que ela já tem... olha como as coisas andam muito rápido. Em 3 anos... Já tinha portal do aluno, que é uma coisa que está hoje ainda específico. Eu estou falando que em 2009, 2010, a gente vendia antena. Em 2013, olha como correu rápido. Já tinha um portal do aluno que o cara abria num site que era da própria faculdade ou da instituição ali. E o aluno já podia estudar pelo computador naquela época, Sim, né? E quando você trouxe isso em 2013, que você está me falando para ele, você já trouxe com a intenção de você empreender junto com o seu pai, ou você trouxe a fim de dar um upgrade no negócio dele? Qual que era a ideia? Era dar um upgrade. Por quê? Porque hoje, quando eu via ele, né? Ele tinha lá as suas salas de aulas, e as salas de aulas elas não comportam assim. Agora eu vou falar como professor. Um professor não consegue dar uma aula boa para mais de 40 pessoas. Certo. Né? Então, assim, ele focado na aula, 40 pessoas é o máximo. Então, se você for falar de empreendedorismo, agora de negócios mesmo, o meu pai não conseguiria fazer, se ele tivesse 3 salas de aula, ele não conseguiria atender mais que isso. E já no EAD, a gente conseguiria atender, nossa, muitas pessoas, né? Sem ter que precisar estar ali naquela sala de aula. Perfeito, né? perfeito. Então, a gente começou essa vertente. E eu trouxe com ele, né, uma marca que, na época, a marca me procurou e ela queria que... Eu já era vendedor, né? E a marca me procurou. Queria que você representasse. Queria que eu representasse, mas representasse de outra forma. Que agora eu fosse... abrisse as filiais, né? A gente não chama de franquias, a gente chama de parceiros nesse método de negócio, mas como se fossem filiais da matriz. São pequenas... A gente chama de polo de educação, de apoio, né? São pequenas faculdades com o mesmo modelo da matriz, que é maior, mas em tamanho menor. E como que funcionava esses polos? Você abria um polo, uma determinada região da cidade, num bairro, de repente. Isso. E ali tinha uma concentração de alunos, e esses alunos assistiam essas aulas no polo, ou daí funcionava do método
que você estava implantando do EAD? Não, ou era um misto disso? Não, naquela época ainda era obrigatório ter provas e ter aulas no polo, né? Correto. Mas então a gente concentrava nas regiões metropolitanas, Curitiba e região metropolitana. Por quê? Porque as pessoas da região metropolitana não conseguia vir até Curitiba, por exemplo, para uma instituição, para uma universidade. Então nós abríamos os polos para atender aquela galera. Alcançar a região que está mais ali deslocada dos bairros, algo do tipo também, né? Então, nesse meio todo, eu abri mais de 6 polos em Curitiba e região metropolitana. Uma pergunta. A flexibilidade desses polos, obviamente, está sendo uma faculdade particular, né? Não é gratuita, né? Não é via vestibular, digamos privada, assim, mas precisa fazer uma qualificação para entrar. Sim. Porém, também, consequentemente, a mensalidade é mais reduzida, né? Ela é mais a reduzida. Mensalidade, isso faz que possibilite que muitas pessoas tenham acesso ao estudo, né? Isso. E você enxergou uma oportunidade nisso? Quando eu vi essa oportunidade, eu falei, cara, é a oportunidade da minha vida, né? Eu, moleque, queria carro, casa, viajar e aquelas coisas todas, né? E falei, cara, é a oportunidade da minha vida. E fui, meu pai tinha uma escola em Curitiba, implantamos a primeira ali. Só que a dele era no bairro. Então, implantamos no bairro. Só que a minha ideia era sempre assim, cara, todo mundo vai pro centro. Hoje não existe mais isso de todo mundo ir pro centro resolver porque tá tudo coisas. muito bem localizado. Tá muito bem hoje localizado. em dia, as coisas estão bem distribuídas, né? Isso, mas a minha ideia sempre foi assim, cara, tem que montar alguma coisa no centro, tem que montar alguma coisa E no o centro. mundo digital também, hoje, permite com que as pessoas tenham tudo de fácil acesso, né? Hoje as pessoas só saem de casa basicamente para abastecer o carro, né? Tipo porque isso. compra comida pelo aplicativo, pede as roupas, pede as necessidades, os equipamentos eletrônicos, tudo online. Não precisa né? mais sair de casa, né? Até o conhecimento ele adquire online, né? Aí eu montei a primeira, lógico, foi do meu pai, e a segunda foi em Curitiba, e depois eu pulverizei pela região metropolitana Já passou de por mais de quantos polos hoje, Gui? Hoje, o total que você eu tive... já abriu, eu já abri mais de 12. E gerando aí uma média de quantos empregos? Cara, bom, foi muitos, né? Não sei estimar assim para você, mas em dezembro de 2021 eu fiz uma última reunião com o pessoal assim, numa saída de pós-pandemia, e eu olhei aquela mesa e falei, cara, tô com 32 funcionários. Legal. Né? 32 Na funcionários. ocasião, né? Fora os que já tinham passado por esse processo dos 10 toda anos. aquela galera e tal, e eu falei, cara, eu sou um cara pós-pandemia com 32 funcionários. Cara, eu fiquei muito feliz. Foi bem legal que você colocou aí pós-pandemia, né? Porque eu acredito, Gui, e eu gostaria que você falasse alguma coisa para quem está nos assistindo, que a pandemia, para muitos, infelizmente, né? Eu acho que o seu pai, infelizmente, ele foi cometido, né, com o Covid-19, e a gente sabe que foi delicada a situação, eu acompanhei isso, você perdeu seu pai nessa ocasião, então falo isso com muito temor e tremor, vamos assim dizer, né, porque muitas famílias foram machucadas, né, com esse período do Covid, e que são situações dos males, vamos assim dizer, mas das situações em que o Covid, que a pandemia trouxe de benéfico para muitos empreendedores e para muitas pessoas, foi alavancar o seu negócio através do mundo digital, né? Sim. Então, eu acredito que você, uma vez que estava dentro do EAD, com os polos, em uma ascensão de implantação de polos universitários em bairros diferentes na grande capital e região metropolitana, eu acredito que a pandemia foi um fator de crescimento para vocês. Foi. Onde as pessoas não saíam de casa para buscar mais, né, suas necessidades. Elas precisavam investir em algo que os alavancasse, né? A pandemia, Rodrigo, o que acontece? No primeiro ano, parece que o pessoal falou assim, ó, vamos ter um ano só de pandemia, vai acabar e eu tenho que correr e estudar em casa porque eu vou aproveitar. Porque o que acontece? O MEC, né, o Ministério da Educação e Cultura, eles falaram que exatamente não íamos obrigatoriamente ter mais as salas cheias, né? Agora estamos com salas vazias e o pessoal não precisa mais ir até o espaço fazer provas ou estudar. Então ficou aberto aquilo, então o cara pensou assim, pô, eu vou pegar um aninho e vou estudar. Certo. Né? Vou estudar em casa e beleza. Esse primeiro ano para nós foi um boom, alavancou assim. Jogaram as vendas lá em cima. Nossa, muito. Eu cresci na época do primeiro ano de pandemia 200%. E você, com essa época de pandemia, você estava com o teu time trabalhando na estrutura ou home office?
Cara, dependia muito, porque nós estávamos naquela época de lockdown, não lockdown, lockdown, não lockdown, né? Mas como eu não poderia deixar as estruturas, às vezes eu não tinha um time que ficava dentro lá trabalhando, só que nós trabalhamos de porta fechada muitas vezes, ou lockdown mesmo e todo mundo em casa. E como que você vê essa gestão aí do home office, uma vez que você estava empreendendo em meio à crise? Cara, no meu negócio, ele é sensacional. Funcionou. Por quê? Funcionou. Por quê? Mas aí eu vou trazer uma situação para você, o porquê que funciona. Porque eu consigo ver dados, porque através de Power BI, através de CRMs, né? Então, tenho toda uma gestão funcional que eu consigo analisar, por exemplo, se eu tiver numa viagem de negócios ou teu negócio não para, né? Meu negócio não para. Você gerencia remotamente. Se eu abrir agora meu celular aqui, eu consigo ver quantas matrículas foram feitas, quantas matrículas cancelaram, quem pagou, quem não pagou, né? O que o pessoal está fazendo, quem fez matrícula, quem não fez, né? Minha equipe daí. Então, assim, eu consigo hoje ter, através de uma ciência de dados, né? Que estão todas em aplicativos e ferramentas que hoje tem no mercado e elas são para as instituições, cara, eu consigo 100% ver meu negócio digital também, no home office. E você acha que o negócio do home office, ele é mais o tipo de produto que é trabalhado ou o profissional com encargo que desenvolve aquela função? Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu tenho amigos que se deram muito bem, né, com relação a amigos e clientes. Nós temos clientes que nós atendemos aqui pela Hands, que eles se deram super bem com o time home office. Porém, tem amigos que eles falam que não, o home office para nós não dá certo, não tem proatividade, não tem fluidez, fica travado, não funciona. Sim. Então, a gente também quer dividir um pouco isso com o pessoal, porque muitos ficam na crise. Então, trabalha híbrido, não trabalha híbrido, home office dá resultado, não dá resultado, o que trava? Então, no teu negócio, você acha que funcionou pelo produto ou funcionou pelo profissional? Cara, lógico, o produto ajuda. Mas uma das coisas que ajudou foi ter as ferramentas necessárias, né? Que é o que a gente fala de gestão. Gestão necessária. Então, todas as ferramentas possíveis nós temos, né? Elas hoje no mercado, elas têm de vários valores e de vários estilos, né? Aí, se você tem uma ferramenta legal no seu produto, com certeza você vai trabalhar ali home office. Ou... se você não consegue pessoas também, porque a gente já vai entrar numa outra seara, porque hoje você ser empreendedor, você tem que entender o quê? Que a empresa é processos e pessoas. Então, se você tem os processos que eles são completos, corretos, igual essa gestão, agora faltou as pessoas. Então, ali as pessoas que você vai ter que... Eu acho que o maior desafio do empreendedor é encontrar o profissional adequado para exercer tal função, né? É o maior desafio. Eu costumo dizer que... Até estava participando de uma mentoria esses dias e eu costumo dizer que o melhor gestor é aquele que consegue extrair daquele profissional a sua melhor capacidade de entrega e reposicionar ele na sua melhor posição dentro da empresa. Ô, Rodrigo, o capital humano hoje, cara, ele vale ouro. Ele vale ouro. Então, assim, todas as pautas que trazem para departamento pessoal, para parte de partner, né, que eles chamam, né, business partner, esse tipo de parte de desenvolvimento pessoal, cara, ele faz todo sentido para as empresas. Por quê? Porque não adianta nada ter esse tanto de ferramenta, ter um Power BI legal, ter um CRM. Mas não ser alimentado mas também. Ele não ser alimentado por alguém que é bom. Então, assim, eu tenho 10 anos aí de carreira como empreendedor, então esses 10 anos eu sinto o cheiro de pessoas boas. Certo. E foi daí, Gui, sabe, que deixa eu compartilhar algo com você até para somar. Foi daí que eu criei o método 4.3. Oh, que legal. Né? O método 4.3 é uma linguagem para gerenciamento de agências de marketing digital, Sim. onde elas conseguem atender os seus clientes através dessa metodologia, porque ela te permite atender, levantar a necessidade, solucionar o problema e vender, onde ele vai ter uma ação prática de criar uma boa estratégia, desenvolver um processo adequado para aquela estratégia acontecer e aonde ele vai monitorar os resultados obtidos. Entendeu? Sim. Então, essa metodologia que hoje nós aplicamos aqui na Hands e nós também aplicamos em outros clientes que nós atendemos, essa é uma metodologia que ela filtra a entender a capacidade humana versus a necessidade do cliente. Então, a agência hoje ela consegue enxergar
qual é o melhor profissional para cada função e cada área e a gente adequa ele à necessidade do cliente, fazendo com que os dois caminhem em conjunto para o melhor processo, entendeu? Para que juntos os dois consigam avaliar os resultados. Então eu falo para você sem sombra de dúvidas, a nossa maior ferramenta dentro da agência hoje é o capital humano, né? E depois essas pessoas, né, o ser humano envolvido, né, no processo, né, a gente facilitando a vida dele com as ferramentas do marketing digital, né? Sim, não é. E você falou tudo. Cara, o marketing digital hoje ele é, vamos dizer assim, que 90% do mercado, né? 90%, se não for mais, né? Sim, eu aqui, por exemplo, a mídia televisiva hoje ela representa o quê? 67%, né? Do público que existia e hoje caiu para o mundo digital. Hoje se inverteu, entendeu? Antigamente ela tinha a maior fatia do mercado. Mas hoje em dia até... o tráfego pago despontou, tá lá em cima. Mas eu acho que até a mídia televisiva, ela, além dela fazer a mídia televisiva, ela tá apostando no digital. Porque a mídia televisiva hoje ela fornece lá um patrocínio para mostrar uma marca na TV, mas o foco dela é vender o portal. Sim. Através do quê? Através do mundo digital, entendeu? É como eles estão fazendo, né, os combos, fazendo para que o cliente tenha visibilidade, né? E hoje, né, Gui, se a gente olhar aí que um anúncio, uma campanha que você suba aí de um determinado produto ou serviço, uma mão de obra que você queira divulgar, né, com uma quantidade de uma verba mínima, baixa, você tem uma quantidade de entrega absurda, perto de antigamente que a gente ia colocar um outdoor na esquina ou fazer campanhas quinzenais a cada 45 dias. Hoje o marketing digital tomou uma proporção que é interessante absurda. Você falar isso, Rodrigo. Quando eu comecei, cara, eu tinha... Olha que loucura. Eu tinha um funcionário que a gente chamava ele de panfleteiro, né? Ele era o nosso panfleteiro fixo. Cara, não existe mais o panfleteiro fixo. Né? Ele ficava todo santo dia na rua entregando panfleto. Né? Que era o nosso estilo de alcance, né? Até porque estava nos bairros, né? Porque estava nos bairros. E até quando começou mesmo ali, eu acho que nós só fizemos essa transição de parar do panfleto em 2019. Foi até 2019, mesmo com o marketing digital já vindo bem avançado, ainda a gente arriscou de estar ali. Sim. Mas fazia outdoor. Cara, eu fiz carro de som, velho. Olha isso, fiz carro de som. Fazia os spots aí nas ruas aí. Fazia os spots, o cara ficava andando. Nem sei se ele ficava andando de fato onde ele ia mesmo, né? Mas ele falava que ia, então a gente tem que acreditar. Mas, cara, fazia carro de som. Eu fiz um negócio muito louco que eles falavam que era bike door, né? Não sei se você já viu esse. Já vi. Eu até comprei esse tipo de bike depois, porque daí eu botei gente pra pedalar. Aí você tirou os panfleteiros e colocou os ciclistas. O mesmo panfleteiro, ele andava de bike. Virou ele subiu na vida, né? Aí, cara, eles andavam de bike, daí, tipo, atrás tinha, não sei se você lembra como que eram essas bikes. Era um bannerzinho, Era um bannerzinho, aí deixava display. o bannerzinho. Aí, sei lá, parava num sinaleiro que era uma avenida e eles paravam assim e ficavam lá paradinhos. Daí todo mundo ficava olhando. Cara, isso era a mídia antiga, né? Isso que a gente fazia vender. Só que não só isso, como todas as vezes que nós estávamos desse tipo trabalhando, nós estávamos com o quê? Prancheta. Sim. Recolhendo nomes. Eu venho de uma época antes de empreender que eu trabalhei no mundo corporativo. E eu fazia o P2P, né? Eu batia de porta a porta, né? Então, eu saía de porta a porta, visitava as empresas, fazia prospecção do negócio, pegava o cartão de visita, chegava no escritório, marcava agendamento, ia no dia seguinte, apresentava o meu produto, oferecia o serviço, voltava para o escritório, subia a proposta. Então, era uma série de negociações. Hoje, com o marketing digital, né? A gente faz uma campanha de anúncio, a gente faz um vídeo bem feito, a gente sobe um tráfego pago, a gente capta lá na boca do funil, a gente vem descendo o funil no processo de conversão, a gente chega ali embaixo com a venda pronta. Isso se o negócio não for 100% online com checkout online, né? Então, Gui, mas para a gente caminhar aí para o final do nosso podcast, queria entender com você um pouquinho, um bate-bola aqui, para você me falar assim, a melhor sacada que você tomou nesses 10 anos de empreendedorismo na área da educação. Qual foi a melhor decisão? Qual que foi a mais assertiva? Qual que foi a que mais trouxe resultado para você? Cara, a mais assertiva de todas, mas é que você pergunta, é uma pergunta muito ampla, né? Mas vamos lá. Bom, lógico, foi ter aceito a proposta do EAD numa época onde todo mundo estava nem falando do EAD. Quando o EAD chegou, eu já era velho do EAD, né? Então, a hora que o EAD chegou, eu já estava nadando de braçada. Já estava de cabelo branco. Já estava de cabelo branco. Então, assim, era um oceano azul quando eu entrei, né? Então, assim, eu
eu bebi água limpa, né? Então, assim, foi muito bom para mim, né? Porque eu colhi bons frutos, fiz muitas coisas e lógico, né? A vida do empreendedor é aquela batida do coração, né? Batida do coração. É uma coisa também interessante, né? Se a linha tá muito linear é porque morreu, né? Igual o coração, né? O coração tem que bater alto e embaixo, tá aqui, ele morreu, né? Não. Cara, então assim, tive vários altos, assim, muitos altos. Vamos dizer lá que 2017 foi um boom, assim, da educação no Brasil. Era uma coisa absurda que nós tínhamos nos nossos balcões de polos, assim, né? Eu trabalhava absurdamente, era muito bom, né? E depois, lógico, né? Como todo negócio, às vezes o governo ajuda, às vezes o governo não ajuda. Então, teve momentos muito ruins, onde não conseguimos muitas coisas, mas sempre batalhando, persistindo, resiliente pra caramba, né? E eu trabalho em todos os processos do negócio, né? Então, eu trabalho como administrador mesmo, executor, né? Um CEO. Trabalho, eu ajudo a galera do comercial. Eu tenho equipes hoje, gerentes comerciais e tal, mas eu dou muito pitaco lá. O olhar tá em cima? O olhar tá em cima, porque eu sou comercial. Como diz o olhar do dono engorda o gado? Né? Então eu tô lá sempre olhando o que eles estão fazendo, criando planejamento junto com eles e tal. Também tô um pouco no marketing, né? Porque sempre fui marqueteiro uma vida toda, sempre sei me vender pra caramba. Então eu tô sempre lá, em cima, batendo martelo. Olhando lá e, tipo, não sou tão criativo quanto a galera, mas tem uma galera nova boa pra caramba. Por isso, chuva de ideias, né? E lógico, né? Sabendo, vou por aqui, vou por ali. E, cara, eu acho que menor sacada que eu já tive, poxa, não faço ideia, assim. E uma decisão, assim, que você considera, cara, hoje eu dou risada, mas jamais faria novamente. Cara, acho que uma das coisas que eu fiz com muita perspicácia na época foi ter locado um prédio inteiro no centro de Curitiba. Hoje você dá risada, né? Dou risada, mas assim, sem ter dinheiro nenhum. O cara acreditou só... Vai dar certo esse negócio. Apresentei tudo, falei pra ele, cara, eu não tenho o dinheiro do aluguel, mas se você fizer uma carência, eu tenho certeza que depois dessa carência eu vou pagar. E, cara, eu acho que hoje eu não sou o cara de 10 anos atrás, corajoso pra caramba, um moleque corajoso. Hoje eu não faria, cara, porque... Mas você consegue entender que a forma com que você chegou a abordar o proprietário desse prédio, porque ele te alugasse o prédio inteiro como uma carência, acreditando que o teu negócio daria certo, e a partir do teu negócio dar certo, você pagaria o aluguel, você consegue entender que você se vendeu? Você consegue entender que você vendeu essa imagem? É isso que os nossos empreendedores de hoje em dia precisam entender, Gui. Eles precisam entender que o que ele tem dentro dele tem que ser maior, o poder de convencimento dele tem que ser maior do que aquilo que ele entrega. Porque ele precisa o quê? Ele precisa provar por A mais B, e não é na força do grito, não é batendo na mesa, mas ele precisa provar que ele fala bem, ele precisa provar que ele vai suprir a necessidade, ele precisa provar que ele vai resolver um problema, né? Todas as vezes que eu vou partir para uma contratação, a minha maior expectativa é que eu encontre com alguém, que eu me depare com alguém que ela supra a minha necessidade. Não que ela seja tão habilidoso para aquilo que eu preciso. Sim. Porque eu acredito que a habilidade ela vai vir com aperfeiçoamento. Eu acredito que a habilidade ela vai vir com a consequência da recorrência da produção. Então, às vezes eu vou contratar um designer, ele pode não ser o mais top, entendeu? Mas eles têm noção da ferramenta, mas ele tem a entrega que eu preciso. Ele tem a disposição de entender a minha necessidade, ele tem a disposição de me ouvir, ele tem a disposição de estar comigo, ele tem a disposição de aprender sobre o negócio que eu estou atuando, ele consegue me respeitar e ouvir aquilo que eu estou pedindo. Então, uma vez que ele tem essa entrega para mim, eu consigo gerar nele o quê? Uma confiança. Sim. Uma vez que eu gero uma confiança no profissional, aí eu vou dar carta, eu vou dar liberdade, eu vou dar corda para ele seguir, crescer, avançar. Consegue entender, Gui? Consigo. Então, eu acho que o capital humano tem que ser o mais valorizado nesse processo. Cara, é uma coisa interessante você falar isso, que até vale para quem está ouvindo a gente, ou assistindo a gente, que eu levo em consideração 5 etapas, posso chamar de chave, hoje todo mundo fala 5 chaves para alguma coisa. Cada um tem um formato, né? Mas eu tenho 5 passos que formam alguém para um sucesso. Pode ser empresário, pode ser onde for. Pode ser CLT, pode ser empreender, pode ser o que for. Primeiro, né, de todos, e o mais importante, identidade.
né? Você tem que se entender. Quem é você, né? Como já dizia o maioral Sócrates, né? Conhece a ti mesmo, né? Cara, se conhecer a ti mesmo, o que que é? Saber quem eu sou. Quem é o Guilherme, né? O Guilherme é um cara que... Eu sou preguiçoso, eu sou ativo. Eu sou... É se conhecer mesmo. Olhar pra você e falar, pô, quem que você é? Eu sou bom de venda ou não sou? Você não sabe, mas você fala ou você não fala? Né? Você se conhecer, poxa, se eu estiver na frente de tantas pessoas, eu vou falar ou vou travar? É você olhar para você mesmo e começar aquilo. Essa é a primeira de todas. A identidade é primeiríssima, assim, fundamental. A segunda é descobrir o que te trava, né? Eu descobri o que me travava lá atrás. Que é uma coisa muito louca, né? Que eu tinha um problema em falar, até meus 17, 18 anos, eu tinha um problema em falar. Olha que louco, hoje eu falo pra caramba, mas eu tinha um problema em falar. Mas por quê? Porque eu percebi que, daí, voltando na minha infância, eu fiz análise pra isso, lógico, né? Fui numa psicanálise e tal, né? Porque eu tinha um problema em estar numa roda e desenvolver um assunto. Eu não falava de medo de alguém... Você era retraído. De alguém me cortar ou fazer alguma coisa. Por quê? Porque lá, quando eu era moleque, minha mãe, meu pai, não deixava a gente falar. O que eles faziam? A hora que você ia falar, falava, para, cala a boca, chega, tal. Então, aquilo foi criando cicatrizes dentro do meu subconsciente que eu gerei aquilo para mim, trouxe para minha vida adulta. Então, esse é um grande problema. Então, isso me travava, né? Então, eu já entendi o que me travava. Então, quando eu entendi, eu comecei a trabalhar para que não travasse, né? O terceiro, que é importante pra caramba, é ter um network. Ter um network do quê? Do que você quer, do que você vai fazer, do que você trabalha, do que você empreende ou não. Mas não só ver o por exemplo, eu quero entender de marketing. Eu sou amigo do Rodrigo. Não. Cara, eu quero ficar próximo ao Rodrigo, eu quero entender o que ele faz, eu quero seguir ele, eu quero ver igual aquele negócio do Globo Repórter lá, o que ele come, o que ele faz, acompanhar a vida dele mesmo, para tentar entender se é amigo seu mesmo. Por quê? Porque eu gosto disso, eu quero entender disso. Poxa, e não vou ver um cara, sei lá, dos Estados Unidos. É legal, é interessante a gente procurar. Sim. Mas tem um cara mais próximo aqui, ó, que às vezes o mesmo... que você já bateu muita cabeça, você vai abrir para alguém aqui, algo muito rápido, muito simples, assim, que às vezes num bate-bola aqui, ou sei lá, num almoço, num café, você vai abrir a mente da pessoa. O quarto dele é um propósito, ter um propósito para tudo que você for fazer. Ter um propósito para onde vai. Exato. De onde vim, para onde estou indo. Exatamente. Onde quero chegar. Sempre um propósito, sempre ter um uma propósito, uma né? direção. O porquê você está fazendo isso, né? Só que uma coisa que eu acho muito louca é que as pessoas romantizam propósito, Rodrigo. E essa é a ideia que eu trago pra galera. Principalmente em palestras, onde eu falo, as coisas assim. Não romantizem propósito, porque às vezes a gente fala assim, qual que é o seu propósito? Daí a gente fala assim, eu quero ganhar dinheiro para ajudar as crianças da África e tal, né? Pô, mas é um negócio tá muito aberto, né? A pessoa tá trazendo muito coisas que talvez nem é o propósito dele, mas às vezes é o propósito para você. O propósito para você, sim. Cara, é eu mesmo, é eu morar bem, é eu mesmo ter um carro legal, é eu mesmo ter uma família bem sucedida, é eu mesmo ter segurança na minha família, levar minha esposa para jantar, ter meus filhos, né? Ter uma segurança de fato. Esse também é propósito, né? Isso também é propósito. Perfeito. E o último, que daí ele complementa todos esses 5, é a ação, cara. Poxa, que legal, Gui. É ação, né? Então, identidade, descobrir o que te trava, o network, o propósito e a ação. Fechou. Ação. É o fator decisivo, é o passo. Cara, iniciar com o pé direito. Não adianta nada a gente mentalizar ou colocar coisas no papel se a gente não fizer ação, né? A gente foi de uma mesma igreja e a gente sempre ouviu muita coisa, né? Onde é o maior tesouro, né? Ali tá teu coração, né? Não, o maior tesouro. Qual é o lugar mais rico do mundo? Eles sempre falaram, né? Qual era? Era o cemitério, porque lá tinha várias ideias, várias pessoas que morreram com ideias. Às vezes tinha gente lá tão inteligente que poderia, quem sabe, até curar o câncer, mas não teve ação. Né? Então, assim, são coisas e coisas. Então, assim, se você tem
uma ideia, se você tem sei lá, eu quero empreender num ramo de tal coisa, cara, vai fundo. Então, olha que interessante. Dentro desses 20 anos, uma das coisas que mais gritou para mim foi mentalize, planeje e execute. Mentalize, planeje, execute. Se você não sonha, você não conquista. Não conquista. Se você não planeja, você não conquista. Não conquista. Mas eu quero ir para a praia. Tá, mas qual é a data que você definiu? O que você vai fazer para ir para a praia? Mas eu quero passar o final de ano na Disney. Tá, mas você planejou ou você só quer passar? Porque querer passar uma coisa aqui, sonhar é outra. Sim. E planejar o sonho é outra. Se não planejar o sonho não se realiza. Mas eu não tenho dinheiro. Sonhe, planeje o sonho, mentalize e execute. Aí você vai conquistar. Gui, para a gente fechar, o que você poderia deixar para quem está nos assistindo, o empreendedor que está nos assistindo? Qual que é uma chave, um pensamento, uma dica que você gostaria de deixar para eles não desanimarem e avançarem nos seus negócios? Bom, essas 5 eu acho que é a base de todas. Mas, cara, o negócio é sempre assim. É foco. É sempre foco. Nunca tire o foco, o olho da onde você quer. O que você quer, sempre olhar e mentalizar também, igual você está falando, né? Mentalizar e olhar. E, cara, persistência. Persistência. O mundo, ele é cheio de altos e baixos. Não desista na dificuldade. Nunca desista. Nunca. E, Gui, CLT ou MEI? Mano, eu sou nem do MEI mais. Eu prefiro empreender bastante, já subir do MEI. Mas para aqueles que estão começando, CLT ou MEI? Para aquele que tem o desejo de empreender? Cara, o cara que deseja empreender... ele tem que rasgar CLT. Tem que rasgar CLT, né? Tem que rasgar. Tá certo. Gui, suas considerações finais. Foi uma honra ter você aqui conosco. Gostaria que você pudesse deixar seu abraço, seu Instagram, deixasse meu Instagram, suas recomendações. Né, não sou tão atuante mais no Instagram, mas meu Instagram é Gui V. Paiva. Eu quero deixar um abraço, um beijo para minha esposa linda, Beatriz. E um abraço para todo mundo que me vê, que me assiste, que me acompanha, meus amigos. Esse cara apaixonado, cara. Sou. Aí. E, cara, é uma honra estar aqui contigo e depois de tantos anos ainda a gente está trocando essa ideia de empreendedorismo. Pra você ver como empreendedor só cresce, né, cara? A gente vai aprendendo. Aprendi muito na experiência, muito. Apanhei muito lá atrás, apanhei pra caramba, né? Ainda mais quando a gente começa novinho. As pessoas que estão mais velhas, eles batem na gente, né? E não tem dó. Isso é verdade. Não tem dó. E é assim, é persistir, cara. Eu lembro deixa eu falar essa aqui. Fale. Eu lembro a primeira vez que eu tomei uma paulada mesmo, assim, desse mundo empreendedorismo, que eu dei uma sacada errada, né? Era novo, dei uma sacada errada, né? E fiz algo muito errado por não ter a experiência, né? Ou alguém que orientasse, ou know-how da atividade. E eu voltei a essa pessoa e falei, mas eu queria voltar, eu não queria fazer isso e tal, não tinha experiência, eu acho que eu pensei melhor e tal, e a pessoa não quis voltar a situação comigo, eu falei, cara, mas e agora, o que eu faço? Ele só olhou pra mim e falou, welcome to the jungle, seja bem-vindo à selva. Olha aí. Entendeu? Então, meu irmão, mais uma vez, obrigado pela tua participação. Obrigado. Então, para você que está nos assistindo, quero te dizer, avalie, inspire-se e transforme. Você é capaz de mudar os seus resultados. Chuva de Ideias, estamos aqui para transformar os seus negócios e te ajudar a enxergar aquilo que você ainda não enxergou. Até já!